Fala, peito de aço! Beleza? Estamos de volta aqui, agora terceiro episódio dessa segunda temporada. E passando aqui já para agradecer quem veio, o André Priostri, o Lontra, o Adriano José. Valeu aí pela parceria. E nesse terceiro episódio a gente vai ter uma novidade, nós vamos falar da temática aqui de ginástica laboral. E eu trouxe uma pessoa muito especial, muito querida para mim. E vai falar aqui da sua trajetória, da educação física na sua vida, da sua empresa, e vai falar da ginástica laboral. Tá? Eu tô falando nada mais, nada menos do que Rosimeire Rocha. Alguém que eu tenho um carinho imenso. Fazia muito tempo que eu não via, mas acompanhava. E hoje está aqui, veio me apoiar, veio aqui participar desse projeto, veio falar de si também. Rose, muito bem-vinda. Obrigado de coração por você ter vindo aqui e espero que você goste. Você falou para mim que é o seu primeiro podcast, então eu quero que você desfrute e aproveite. Bom dia a todos, bom dia, Alt. Para mim é um prazer estar aqui. É o primeiro podcast, verdade. O que me conforta é saber que é um bate-papo, onde eu vou apresentar minha empresa, falar um pouco sobre minha pessoa, sobre minha carreira, sobre os momentos que tivemos juntos, sobre o quanto a gente aprendeu, o quanto a gente ensinou. Certeza. Né? Então, acho que vai ser um bate-papo bem legal. Legal, Rose. Olha, é assim, quando você falou dos momentos que a gente teve junto, foram muitos. E impressionante como o tempo, ele passa muito rápido, né? Eu lembro que na época que eu trabalhei com você, você já tinha a empresa, né? E foi uma época para mim onde eu ouvia muitos não. Eu não era formado ainda e eu precisava trabalhar. Eu saí da rua porque eu estava trabalhando de motoboy nessa época aí. E aí me deu um estalo, assim, eu falei, eu tenho que trabalhar na área, eu tenho que trabalhar na área. E eu saí procurando. E aí foi um dia, assim, muito por acaso, a Fernanda, né, que também trabalhou, né, com você, grande amiga também, nossa, ela me levou lá na academia que você tinha lá, que você era sócia dona, Academia Pé d'Água, e aí a gente se conheceu e você falou, eu tô precisando de um professor para trabalhar numa empresa lá em Arujá e tal. Aí eu falei, opa, tô dentro, pode contar comigo. Aí, quando eu falei pra você que eu tinha moto e tal, eu falei assim, nossa, meu, você mesmo. E aí, a gente ficou um bom tempo, acho que eu fiquei um pouco mais de um ano lá, trabalhando com você, e foi assim, foram momentos, assim, muito legais, me ajudou muito financeiramente, pra caramba, e me ajudou também a entrar na área. Eu entrei na área ali, de fato, né, e foi muito bom mesmo. Na época você atendia a Ausco, você atende a Ausco ainda? Atendo a Ausco até hoje, a Ausco já foi uma das minhas primeiras clientes e nós temos essa parceria aí há quase 20 anos já com a Ausco. Fora isso, as outras empresas também que nós somos parceiras são parceiros de longos anos, décadas já. Posso Legal. considerar assim, bem legal. É bem legal. Mas é isso, né? Eu também, quando eu iniciei na carreira, eu fui com a cara, com a coragem mesmo, porque você fala, nossa, sou estagiário, como que paga a faculdade, eu preciso de alguma maneira entrar no meu nicho, né? Sim. E para mim também foi bem difícil entrar nessa área, ser aceita como estagiária, mas deu certo. E Rose, talvez você não se lembre, mas você falou uma coisa pra mim um dia que você me deu uma carona. Acho que foi um dia que nós fomos pra Ausco, teve algum evento lá e você me deu uma carona. E nessa época eu tava, atrasado com a faculdade, ia ter que pagar rematrícula e tal. E aí na época você falou assim pra mim, Alt, esse é um momento da nossa vida na faculdade que você não pode ter medo de se endividar. Porque depois você vai trabalhar, você vai entrar na área, você vai trabalhar e você vai pagar suas contas. Então, não tem problema você dever, eu devia, todo mundo acaba devendo e tal. E aí eu falei, quer saber? Eu vou rasgar o meu cartão de crédito, eu vou pagar, não vou parar. Porque tava assim, prestes a parar, entendeu? E aí você me deu essa dica aí, eu falei,
quero nem saber, depois eu pago. E foi o que Mas aconteceu. é isso mesmo. Depois que eu terminei a faculdade, acho que ainda fiquei uns 2 anos pagando faculdade. Porque era cheque sem fundo, tinha um veículo, vendia, pegava um mais barato, vendia, finalizei a faculdade, já não tinha mais nenhum meio de locomoção. Porque faz parte, né? E foi bem isso pra mim mesmo, foi bem... eu não tinha bolsa, né? Eu pagava em dia, só que assim, chegava final de ano, assim, era aquele sufoco. E aí tinha rematrícula e tal, tinha sempre alguma DP, enfim. Bom, passou. Parte. E aí deu certo. Bom, Rose, essa intenção minha de contar um pouco da minha história, né, numa ordem cronológica, para as pessoas conhecerem, saberem, né, de onde o Alt começou, de onde o Alt veio, e as pessoas que me ajudaram. Eu sou muito grato a todo mundo que me ajudou. E, eu não poderia me esquecer de trazer você aqui, né, e você participar disso. Hoje, a gente não se encontra mais e tal, mas assim, eu tenho muito carinho quando eu olho no Instagram e vejo lá a forma que vocês estão impulsionando, mostrando lá as empresas, as ações. Pô, entrou lá agora a foto da corrida, a caminhada que vocês fizeram lá, pô, legal pra caramba, né? E nesse tempo que a gente ficou sem contato, sem trocadilho com contacto, eu fiquei acompanhando, sabe? Assim, você sempre ativa e sempre dentro desse nicho, né, da ginástica laboral. E eu queria que você dissesse assim, como que foi para você entrar na faculdade, que você decidiu entrar na faculdade de Educação Física e por que trabalhar com ginástica laboral? Então, eu tive uma infância onde eu participava muito das atividades na escola de educação física. Eu gostava muito dessa parte da educação física. Então, eu sempre estava envolvida com os jogos, com as atividades que tinha focados na atividade física. E aí, na minha fase de adolescente, também sempre envolvida. E quando eu cheguei na fase adulta, eu falei, o que eu vou fazer de carreira? O que eu quero ser? Aí eu falei, quero ser professora. Eu fiz magistério, naquela época todo mundo fazia magistério, né? Fui fazer letras, mas aí eu falei, mas isso não é minha praia. Minha praia é educação física. Aí fui fazer educação física. E é algo assim que Você eu jogava alguma coisa? Você jogava? Eu jogava voleibol, mas eu sempre fui muito pequena, né? Então não avançava. Mas a gente jogava voleibol. Jogava voleibol no Fioravante, Sim. no João do Pulo, né? E aí fui fazer educação física. Antes de eu ir fazer educação física, eu trabalhei no banco por um bom tempo, uns 7 anos em banco, mas não era realmente minha praia. Então eu fui fazer educação física. Sou apaixonada pela educação física desde quando eu me formei. Olha que já faz tempo, eu me formei em 97. Eu entrei mesmo para trabalhar como estagiária. Eu estava no 2º ano de educação física, quando eu fui trabalhar como estagiária. Já podia, né? Já. E eu dei muita sorte, assim, porque eu entrei para trabalhar como estagiária em clube. Eu trabalhei na Suporte, que foi quem me deu base da ginástica laboral, mas o que me deu muita base mesmo foi trabalhar em clube. Eu trabalhei no clube da Pfizer. E aí lá eu aprendi tudo que você precisa para o nicho da educação física, que é trabalhar com pessoas em todos os segmentos, na parte de esporte de quadra, avaliação física, musculação, parte fitness. Então, eles tinham um Grêmio lá, né, nessa época. Tinha né? um clube, né, o clube da Pfizer, e aí tinham pessoas, funcionários, e tinham também a comunidade que podia participar desse clube. E lá eu tive coordenadora, a Bia, que foi excelente, e tive uma amiga educadora física que para mim foi minha mestra, que é a Ângela Mendes. Com ela eu aprendi tudo. Ela me pegou, realmente ela falava para mim assim, nossa, você entrou aqui, você não sabia nem andar direito. Eu falei, é verdade, porque eu não sabia nada de educação física. Então, assim, foi muito bom, eu aprendi tudo. E como que eu entrei na área de ginástica laboral? Eu estagiei também na Suporte, e aí quando eu saí da Suporte, que eu já estava na Pfizer, eu fui convidada por um dos diretores da Levorim para dar aula de laboral, né? Então, eu comecei na Levorim e era uma empresa que ficava na frente do clube e eles tinham lá um setor que eram de pessoas que estavam com cuidado especial por conta de algumas lesões, né? Então, eu entrei para dar aula nesse setor.
E aí comecei a ver a necessidade de ampliar esse ramo, né? Me associei com 2 outras professoras, abrimos uma empresa, a Contacto, que foi aberta em 2000. Só que aí vem os desafios, né? Você não tem muito conhecimento, a gente simplesmente vai e faz. Então, abrimos uma empresa, e agora? Alugamos um espaço, e agora? Aí começamos a vender, não dava nada certo. Durante 2 anos, nós ficamos só pagando tributos, recolhimentos, e aí foi difícil. Aí nós falamos, vamos parar com isso. Aí uma saiu, a outra saiu, eu falei, vou continuar. Aí nós mudamos o contrato social, coloquei minha mãe como minha sócia, e aí avancei. Avancei por quê? Porque o clube da Pfizer fechou. E aí eu falei, agora eu não tenho escapatória, agora eu tenho que trabalhar para minha empresa. E aí começou a fluir. Parece que quando a sua energia é favorável, as coisas fluem, né? Então, assim, eu sou muito grata às pessoas que passaram comigo nessa fase de dificuldade e tal. Sou muito feliz que eu continuei com a empresa e acabou que deu certo. E aí veio a Levorim, aí veio a Fibro. Sua primeira cliente foi a Levorim? Foi a Levorim. Depois foi a Fibro. E depois foi a Nitroquímica. E aí foram vindo as outras, a Alsco. E aí foram vindo as outras empresas. Legal. E aí, essa fase foi uma fase em que a ginástica laboral, ela estava muito no auge, por conta das empresas terem a necessidade de cuidar da saúde de seus colaboradores, né? Então, a ginástica laboral, ela é uma ferramenta da ergonomia. E o que a Contacto faz? A Contacto, ela apoia os empresários que realmente se preocupam com a saúde da sua empresa, com a saúde de seus colaboradores, né? Então, quando a gente ingressa nas empresas, nosso objetivo é levar saúde e qualidade de vida para os colaboradores. Porque a empresa onde você trabalha é a sua casa. Você passa de 8 a 10, 12 horas dentro desse espaço. Então, precisa ser um espaço saudável, né? Então, hoje, nós temos vários produtos, porque você entra com a ginástica laboral ou com algum outro produto, e aí você acaba agregando equipe de corrida, equipe de caminhada, agrega aula de fitness, aula de meditação, programas de saúde, inúmeras coisas, né? Quick message. Por quê? Porque a gente tem um olhar para o colaborador. O que a empresa está precisando, onde está sendo a deficiência, a dificuldade da empresa. E cada empresa tem sua cultura também, né? Sua cultura. Meu, e assim, Rose, eu vendo, né, você... uma grande referência nisso, você é uma craque nisso. Então você eu via que você sempre trazia as coisas para as empresas. Eu trabalhava em 2 empresas, na Levorim, né, na época, e a Alsco. Então, assim, eram empresas diferentes, culturas diferentes, né, até pelo segmento também, que era bem diferente. E mesmo assim você, você estava lá, tinha lá as datas comemorativas, você sempre atuando, oferecendo as coisas e tal. E isso é muito legal, né? O funcionário de uma empresa, seja, sei lá, metalúrgica, seja química, seja qualquer uma que for, ele precisa de alguma coisa assim que faça com que ele se sinta importante, não só peão, né? Não só ir lá e dar o seu trabalho, mas alguma coisa que faça ele se sentir importante também. E essa é uma preocupação que as empresas mostram, né? Tendo a ginástica laboral, tendo um benefício assim para o funcionário. Né? Sim, na realidade, o colaborador, ele é o maior patrimônio que a empresa tem. Se não for o colaborador que realmente veste a camisa, que tem prazer em trabalhar na empresa, a empresa não avança. Então, é necessário isso, é necessário que a empresa se preocupe com a saúde do colaborador, que é uma extensão para a família. Né? Então, isso faz parte da empresa avançar. Eu costumo dizer que esses programas, quando eles são colocados na empresa, eles não servem só para o colaborador. Ele serve para a empresa até a nível da sociedade. Sim. Ser bem vista pela sociedade. É isso mesmo. Bom, vamos lá. Deixa eu ver se eu lembro. A ginástica laboral, ela tem a preparatória, a compensatória e a de relaxamento, certo? Isso. Na época eu
fazia a compensatória, porque eu ia lá, tinha um intervalozinho dos funcionários e a gente fazia alongamento, a gente fazia vários alongamentos, várias atividades físicas, né? Interno, externo, enfim. E eu lembro que de relaxamento, assim, de final, assim, eu não me lembro se eu ter trabalhado em algum lugar com a de relaxamento, mas a preparatória e a compensatória, sim. Né? Sim, é isso. Geralmente as empresas, quando elas fecham esses programas, ou é a preparatória ou a compensatória, né? Porque a preparatória você vai preparar o colaborador para a jornada diária. E a compensatória você vai fazer com que ele descanse, dê uma pausa para descansar e melhorar a postura dele, o que já está fadigado. Né? Então, esses dois tipos de ginástica laboral são os que são mais adotados. Mas, na realidade, a gente trabalha uma mudança de cultura. Né? É uma mudança de cultura, porque nos 10 minutos não é o que vai fazer a diferença. Então, é a mudança de cultura. Você embutindo na cabeça do colaborador a importância dos hábitos saudáveis, né? Na empresa, fora da empresa, em casa, a prática de exercícios físicos na hora, nos momentos de lazer. Né? Então, a gente tenta mudar a cultura da empresa. Isso é o que é o mais importante. Bom, sobre um pouco a Contacto, você tem essas empresas que você já falou, que você atua, mas você também faz outros paralelos. Sim. Então, a Contacto, na realidade, eu sou educadora física, pós-graduada em ergonomia, ginástica laboral, e a Contacto, ela já está no mercado desde 2000. Então, já tem aí algumas décadas, né? Uhum. Nosso carro-chefe é a ginástica laboral. Mas hoje já tem outros produtos também. A equipe de corrida de caminhada, tem o Mundo Fitness, né? Tem algumas empresas que têm academia dentro, então a gente faz a gestão dessas academias. Tem os programas que são sazonais, como um programa que a gente costuma dar o título de Medida Ideal, que é baseado no programa que teve na Globo, né, onde você faz... Medida certa, né? Isso, então, legal, você faz programas com os colaboradores de redução de peso, de ganho de massa. E é interessante que isso é tão bem aceito que mesmo na pandemia nós conseguimos fazer esse programa. Era tudo virtual, as aulas eram virtuais e a adesão é muito boa. Legal, Rose. Tem algum resultado, assim, marcante, assim, que você queira citar? Então, sempre tem muitos resultados. Por quê? Porque existe todo um trabalho pré-programa e pós-programa, né? E aí os resultados são apresentados para as empresas. Tanto que as empresas depois compram esses programas a cada 6 meses. Por quê? Porque o objetivo da empresa é realmente ter um quadro de colaboradores saudáveis, né? Então, é bem legal. Nosso Instagram tem bastante coisa, bastante postagem dos eventos, como que é lá o Instagram da Contacto mesmo? _Contacto. Não, é Contacto, Contacto _Contacto. Tá. Depois a gente vai passar aqui direitinho. Você mora em Guarulhos ainda? Moro em Guarulhos, sempre morei em Guarulhos. Você é guarulhense? Sou guarulhense, eu sou casada, eu não tenho filhos. Meu marido me apoia demais durante toda a minha jornada, no começo da jornada. Engraçado, né, Alt, que quando nós começamos, você era estagiária, eu também, eu era estagiária quando eu comecei. E aí a gente não vem de uma base de família, acho que você também não, né? Onde você ser empreendedor, você ir trabalhar por conta, está na sua cultura. Não tem isso. O que os pais da gente ensinam é que a gente tem que ir lá, trabalhar numa empresa, ficar 100 mil anos na empresa e constituir a família e comprar uma casa. E aí, quando a gente se vê nesse nicho da educação física, onde você fala, eu tenho que avançar, e aí como que eu faço isso? Porque é um mundo de atividades que tem dentro da educação física. Verdade. Né? Muitos segmentos. Quando você começou comigo, na realidade a gente busca pessoas que são pessoas determinadas, que falam, não, eu vou para cima, eu vou fazer o que eu preciso ser feito. E eu sempre tive pessoas que trabalharam comigo, você é uma pessoa assim, que focada, determinada, prestativa, criativa, que é o que a gente precisa nesse nicho da educação física. Olha, a Rose sempre foi uma ótima patroa, uma ótima chefe, viu?
é muito fácil, assim, você trabalhar com quem tem esse senso, assim, de entender, compreender e tudo, né? Rose, teve uma coisa que aconteceu na época que a gente trabalhava junto, lá na Ausco, né? Ia ter um final de semana de feriado. Você não vai lembrar disso, porque quem bate, quem bate esquece, quem apanha não esquece, é sempre assim. Mas eu falo assim numa forma só para você entender como que a gente vai aprendendo com o estágio, entendeu? Como é importante. Como é importante a gente passar pelo estágio e perceber essas coisas no estágio, porque quando você vira profissional, você tem que ser profissional, né? O trabalho te ensina isso. E aí aconteceu o seguinte, ia ter um feriado entre aspas, né, de carnaval e quarta-feira de cinzas. Quarta-feira de cinzas, não, segunda-feira de enforque do carnaval. Não é feriado, né? Não é feriado. É uma data comemorativa, tal. Muitas empresas, né, dão o feriado, tudo, mas a maioria das empresas seguem sua rotina normal, principalmente a indústria, né? E aí eu lembro que eu falei, Rose, eu vou estar no sítio, tal, assim. Aí você falou pra mim assim, eu não tenho ninguém pra substituir. Aí eu saí do sítio, fui lá, dei aula e voltei pro sítio, que até era meio que perto. Beleza. Aí, simultâneo a isso, eu passei por uma parada lá no SESI também, que teve um bizu por causa de escala, final de semana. Lá no SESI era assim, tinha os eventos no final de semana, então você tinha que estar lá, e na segunda-feira era folga para todo mundo, porque na segunda-feira não tinha evento, né? Então a gente folgava na segunda e trabalhava sábado e domingo. Aí tinha uma coordenadora lá, a Ana Paula, não sei se vai assistir, um beijo para você, Ana Paula, você é sensacional, sincerona. Ela chegou e falou assim, na roda dos professores, né, dos estagiários, falou assim, se vocês não estão dispostos a trabalhar no final de semana, muda de área. Vai fazer outro curso, porque a educação física vocês vão ter que trabalhar final de semana. Esquece. Saiu, jogou a bomba e saiu. Então, assim, foram coisas que a gente aprendeu, assim, no período do estágio. E hoje, a gente sabe que, pô, às vezes é ruim você ficar longe da família, final de semana e tal, mas, educação física, você vai fazer eventos, vai fazer corrida, é final de semana, né? Você vai fazer algum evento especial, envolver a empresa que está aqui, a empresa que está lá, tal, é final de semana, você não consegue na semana, eles vão parar para fazer. E é isso. E aí eu lembro que tiveram outras vezes, lógico que teve negociação, tal, Rose sempre muito parceira. Mas é isso, Rose. Eu tenho certeza que você trabalhou com pessoas ótimas, não foi só o Alt, foram pessoas maravilhosas. Sim. Que você trabalhou. E é uma moeda de troca, né? Quando você é legal, você tem pessoas legais. E quando a pessoa não é legal também, a gente já vê, às vezes, no olhar. Né? Sabe que, Alt, eu às vezes costumo avaliar a minha empresa, e às vezes eu fico pensando que ela é muito formadora de profissionais. Porque eu dou preferência a trabalhar com os estagiários. E aí, esses estagiários se formam, permanecem ou não comigo. O estagiário tem fome, né? Tem sede, tem fome. É isso. E outra coisa, para trabalhar nesse nicho corporativo, é difícil você pegar alguém que já tem vícios. Então, quando é estagiário, não tem vícios ainda. Uhum. Né? Porque é uma linguagem diferenciada, é uma postura diferenciada para você entrar nesse nicho corporativo. É verdade. E aí você trabalhar com um estagiário é muito melhor. E ele tem fome também, tem comprometimento, porque ele tem que pagar a faculdade, sim. Né? Então é muito mais fácil. Mas eu vejo a Contact assim como formadora de profissionais. Por quê? Porque aí eles se formam, ficam ou não comigo e avançam. Vai cada um ou abrir sua empresa, ou trabalhar ou ser profissional de outro segmento, mas eles avançam, não desistem da carreira. Porque hoje a gente tem grande parte das pessoas que se formam desiste do nicho de educação física. Verdade. E é muito triste, para mim isso aí é muito frustrante, porque você tem, primeiramente, você tem que fazer algo que você ame. A educação física é assim, você precisa amar o que você faz, porque é o que você falou, você vai abrir mão muitas vezes de estar com a família, finais de semana você vai trabalhar, às vezes você vai viajar a trabalho, né? Então você fica bastante distante, mas é necessário que você ame o que você faz, para que você consiga avançar, porque senão você não avança. É isso aí.
Bom, Rose, nessa vida nossa, a gente não faz nada sozinho. A gente não consegue fazer as coisas sozinho. Você tomar decisão, você sempre tem que consultar alguém. Você tá em algum projeto, você tem que ter algum parceiro, você tem que ter sempre alguém para te apoiar ali. E esse projeto aqui não é diferente. Tem algumas pessoas, algumas figuras que estão junto comigo. E vocês estão vendo aí que passa aqui no telão aqui algumas informações e tal. Eu queria falar da Clínica Psec, que é da Claudiana Quaglia, que fica lá no bairro do Limão. E é uma clínica especializada em psicologia de casal, tem outras especialidades também, e que eu pude contar e que me ajudou muito. Pode procurar, pode ir lá que você vai encontrar profissionais ótimos da Clínica Psec. Tem o acampamento MM, que é esse logo que está aparecendo aqui agora. O acampamento MM vai ser agora em julho, da data de 5 a 11 de julho. Ainda tem vaga. E se você tiver interesse de mandar o seu filho, sua filha, a idade é de 4 até 16 anos. E atividades direcionadas, equipe treinada. E pode confiar que é muito bom, tá bom? Fala com o Márcio Marsola ou entra no site acampamentomm.com.br. Aí eu tenho também a Carreira Motos, aí as figurinhas ali das promoções. Se você chegar lá na General Osório, você vai encontrar um monte de loja de moto, peça de moto e tal, mas como a Carreira Motos eu não vi, eu ando de moto desde 2005 e a Aline e a Ingrid estão lá para atender você, pode chegar com qualquer preço, qualquer promoção que elas cobrem oferta, pode falar que foi o Alt que falou e aí você vai ter lá o atendimento do pessoal lá do balcão também, certo? E Rose, eu tenho algumas pessoas que eu conheci através da Rose também. No caso foi a Fernanda, né? Na verdade a Fernanda me levou até a Contacto, né? Mas eu reencontrei amigos lá na Levorim, pessoas que trabalharam comigo na Brastemp. Teve algum trabalho também que eu fiz algumas coisas lá na Nitroquímica. E aí eu lembro que era muito difícil para entrar lá na Nitroquímica, ainda, você tem que fazer uma integração lá e tal, uma palestrinha. Tem né? tudo isso. E aí um dia que você me levou lá na Nitroquímica, teve uma palestra de uma esposa do Rodrigo. O Rodrigo tava lá. Você conhece o Rodrigo, que era da MTP lá e tal? Então, eu não tive contato direto com o Rodrigo. Ouvi falar muito do Rodrigo através da Fernanda, que trabalhou com ele, você, E aí, assim, foi um encontro, assim, casual. Eu não tinha visto mais o Rodrigo, porque o Rodrigo tinha acabado de abrir a empresa dele. E a esposa dele estava lá dando uma palestra na Nitroquímica. Você também estava lá na Semana da Cipate dando palestras. E aí eu encontrei o Rodrigo e ali rolou um outro contrato lá na Votorantim da Moca. E aí eu e a Fernanda trabalhamos lá com ele na Votorantim durante um tempo, acho que foram uns 6 meses de contrato lá. Mas, Rose, era de madrugada a aula, era 6 da manhã, a gente tinha que chegar lá 15 para 6 para pegar o pessoal que trabalhava no corte e dobra de ferro. Meu, era um bagulho muito pesado, muito pesado. E a ginástica lá era preparatória. Os caras adoravam. Eles adoravam a Fernanda. Os caras adoravam. Acho que a Fernanda tem contato com alguns funcionários de lá até hoje. De tanto que ela era querida lá. Muito legal. E aí tem uma coisa que eu aprendi com o Virgílio, que veio aqui, que é o tio Melancia, que na educação física ou na vida também, tudo é uma questão de contato, oportunidades e relacionamentos. Porque uma coisa vai seguir na outra. E você vai levando pra você, como profissional, como ser humano também, né? Então, eu deixo sempre essa frase aqui, porque é isso que acontece, né? Depois a gente acaba perdendo o contato, mas de alguma forma, a gente tem a relação, né? E em algum momento vai surgir a oportunidade. Sim, eu costumo ver que assim, não somos concorrentes.
Nós estamos ali para se apoiar, independente do que você faz, do que a Fernanda faz, sendo ou não o mesmo segmento, tem mercado para todo mundo. Então, é mais uma questão de parceria do que de ser concorrentes. Não É tem verdade, isso. É né? mais a parceria mesmo. Aí é legal esse senso, assim, né? Eu acho que não tem vaidade na nossa área, assim, né? A gente encontra muitas pessoas vaidosas na educação física. Mas eu acho que quanto menos vaidoso você é, mais sucesso você tem, Sim, né? sim, sim. Muito bem. Você se sente, assim, feliz, assim, na área, realizada, assim? Sim, eu tenho muita satisfação em ser educadora física, tenho muito prazer, me sinto extremamente realizada, que nem essa ação que nós tivemos agora no final de semana. Nossa, para mim esse contato com pessoas, isso para mim é muito bom. Você levar qualidade de vida, satisfação, através da atividade física, isso para mim é maravilhoso. Eu vejo assim a profissão de educação física como minha realização pessoal mesmo. Legal, Rose. Eu também vejo, sinto, assim, essa energia sua, assim, como Gosto realizada, muito, né? muito mesmo, muito mesmo. Eu tô falando com a Rose aqui e parece que eu encontrei a Rose ontem. E fazia muito tempo que a gente não se via, né, Rose? E, poxa, a Rose é uma pessoa, assim, muito alegre, sempre foi muito... Ela tem uma luz, assim, própria, assim, muito bacana, a energia. Então, continue assim, Rose. Muito legal. Sabe que eu estava até comentando com ele um pouquinho antes de começar o programa, é, o título do programa, Fala Peito de Ferro. Fala peito Fala de Peito aço. de Aço, desculpa. E aí, quando eu parei para refletir sobre essa frase, sobre alguns questionamentos, né? Eu fiquei até emocionada de pensar que é exatamente isso, peito de aço. É, A peito gente de começa uma trajetória e quando você para analisar a história, coisa que eu não tinha feito antes de ter falado com você, Alcheres. Eu acho que ser profissional da área da educação física é ser peito de aço, Rose. Todos esses desafios aí que você falou, deve ter tido muitos. Muitos. É coisa de peito de aço, entendeu? Você você começa com uma sociedade, e aí depois você decide levar a empresa sozinha, é muito peito de aço isso, sabe? Você dá o passo pra frente e fala assim, não, eu não posso voltar, é daqui pra frente sempre, vamos. É isso. Não, mas assim, quando você faz o que você gosta, é o que você falou mesmo. A energia que você tem atrai coisas boas. Todas as pessoas que passaram por mim sempre deixaram algo muito bom, muito bom. Então, foi sempre assim, aprendendo e ensinando, aprendendo e ensinando. Hoje eu tenho uma equipe de professores e estagiários, tenho a minha coordenadora, que é meu braço direito, a Regiane. Então, eu acho que é isso, é uma moeda de troca mesmo. Sim. Quando você dá, as coisas fluem. Verdade. O que você falaria para alguém que está iniciando na área da educação física, que está entrando para trabalhar? O que você falaria? Não tenha medo, mas assim, tenha também ousadia, seja ousado. E não espere só pela faculdade, porque a faculdade te dá base. Uhum. Agora você tem que batalhar. Eu lembro que na minha época de estagiária, gente, eu assistia vídeos, eu ia nas academias e falava assim, eu posso assistir uma aula? É porque eu quero conhecer a academia. E não era, porque eu queria aprender. Então, eu ia em várias academias, cada dia eu assistia uma aula diferente. E é isso, você precisa dar a cara a tapa, você tem que avançar. Então, o que eu falaria hoje para os profissionais que estão se formando, se é realmente uma escolha do seu coração, que você gosta, não desista. Vai passar por várias barreiras, não ganha bem, você ganha menos do que você paga de faculdade, mas é o que você colocou também. Isso vai passar, em algum momento você vai estar tranquilo. Tem que ser perseverante. Muito perseverante. Eu diria também estar aberto, assim. A educação física ela é muito ampla, né? Tem muita coisa para você trabalhar. Eu lembro que quando eu entrei na faculdade, eu entrei com a intenção, a ilusão de que eu ia trabalhar com futebol, porque eu sou um ex-atleta frustrado, queria ser jogador de futebol e não fui. E aí você vai tratando essa frustração conforme você vai conhecendo o curso, entendeu? E é muito amplo. Muito. E eu vou falar para vocês, eu ganhei muito dinheiro, não tenho muito dinheiro no meu bolso, no banco, mas eu ganhei muito dinheiro com ginástica laboral. Trabalhando com ginástica laboral me ajudou a pagar a faculdade, a pagar meu casamento, a pagar minhas coisas, né? Me manter bastante tempo.
E tem outras áreas, a recreação. Poxa, a recreação também, eu ganhei muito dinheiro com a recreação. Gastei muito dinheiro, né, com o que eu ganhei da recreação. Então, são áreas que você tem que estar aberto para poder aprender e, de repente, até, sei lá, criar algum negócio dentro desses ramos. Sim, Né? a faculdade eu acho que ainda te deixa muito fechado, né? Mas é isso de você estar aberto é muito importante, porque você estar aberto vai te abrir vários horizontes dentro da educação física. E tem um mercado aí muito carente de profissional de educação física. Então, é realmente quem está se formando, quem está cursando ainda no início, tentar focar. O que eu gosto de fazer dentro da educação física? Claro que você precisa experimentar tudo primeiro, né? Para saber realmente onde você se identifica e depois seguir naquilo. Porque também não dá para você ficar pulando, minguando de um lado para o outro, de um lado para o outro. Então, depois você definiu qual nicho que você quer seguir dentro da educação física, vai para cima, trabalha, estuda e vai se aperfeiçoando. Eu acho que o que você falou agora também é a questão do especialista, né? Às vezes falta especialista, né? Eu conheço poucos especialistas em ginástica laboral. Eu conheço poucos especialistas em recreação. Mas tem muita gente que trabalha com isso, né, nessas áreas. E aí, que você falou, a faculdade te dá uma base, e aí depois você tem que se aperfeiçoar, você tem que correr atrás. Sim, né? sim. Legal, Rose. Ó, ainda quero conhecer um pouco mais, o pessoal precisa conhecer um pouco mais da Rose. E aí eu vou fazer algumas perguntinhas aqui bem leves, bem leves. Você já falou aí sobre a educação física e tal. Agora eu quero saber se você bota uma fé no Brasil na Copa. Não sei se você acompanha, o que você eu acha? acompanho muito pouco. Porque não é minha especialidade futebol, né? Eu não entendo muito. Mas a gente sempre tem esperanças, né? Eu de verdade não acredito que o Brasil consiga vencer, porque a gente tem muitos times bons, né? É verdade, muitos favoritos. Tem muitos favoritos, França, Alemanha, Espanha, o Brasil não é favorito. É assim, dizem que o Brasil sempre entra como favorito, mas eu não considero o Brasil favorito perante outras seleções melhores. Mas a gente sempre tem esperança, né? Mas a gente torce, sim. Bom corintiano que sou brasileiro. Vamos que vamos. Opa. É a mesma coisa do Corinthians. Não deixa chegar. Se deixar chegar, aí o bicho pega. Bom, Rose, e aí eu queria saber o seguinte. Se você fosse, por um dia, presidente do Brasil, qual seria uma ação sua para nós, brasileiros? Olha, eu sou uma pessoa que sou muito preocupada com idosos. E sou muito preocupada também com a educação. Então, eu acho que um dia não tem muito o que se fazer, né? Porque você precisa de aprovação de muita coisa. Então, eu acho que eu faria uma solicitação de uma verba emergencial. E aí eu tentaria injetar nas escolas de periferia, que eu vejo que não tem algo voltado para a informática, para a informatização. Injetaria uma verba em alguns asilos, em algumas clínicas de reabilitação de idosos. Então, acho que eu faria isso. Faria um desfalque no cartão corporativo. Eu acho que duas vertentes, né? O futuro e o presente aqui, de uma população que vai envelhecer ainda, né? Particularmente, eu acho que se não tiver investimento na educação, não avança. Porque quando você tem educação, você tem tudo. Você tem saúde, você tem o lado financeiro melhor, tem tudo, né? E na educação física, o que você faria para melhorar a nossa área? Primeiro, eu mudaria as diretrizes, a grade curricular. Eu vejo que a educação física ela é obrigatória, mas ela é optativa. Uhum. Então, eu não abriria mão dela ser obrigatória. A educação física, ela é a base. Você precisa se conhecer. Com a educação física, você consegue se conhecer. E se conhecer a sua saúde. Então, é necessário em todos os ambientes da educação física. Ela interage, ela faz principalmente essa geração, né, que só vive no celular. Uhum.
ela faz existir a integração entre as pessoas, e existir o contato entre as pessoas. Então, eu acho que eu melhoraria esse canal de mudar as diretrizes e colocar como algo obrigatório mesmo. Eu lembro que o meu curso, as fases que eu passei do meu curso foram bem assim, muita ênfase nas práticas, sabe? Aula de vôlei, prática, aula de futebol, prática, aula de musculação, prática, sabe? E eu dei muita sorte, porque quando eu entrei, o primeiro ano eu estudei na Unip, né? A faculdade oferecia essas coisas, assim. Tinha uma academia boa, um ginásio bom, tinha uns equipamentos de ginástica bons. A gente, nas aulas práticas, a gente desfrutou disso. Eu não sei como que tá hoje, né? Essas faculdades, como que estão hoje, se melhoraram ou se não melhoraram, se mudou, se não mudou. Eu sei que, assim, o curso de educação física EAD você já fica meio, né? Então, algo também que eu abordaria. Não tem como. Como faz educação física online? Não dá, tem que ser no mínimo 80-20. E aí tem uma questão também, você tem que experimentar todas as modalidades. Porque como que você ensina ou você vende algo que você não tem o mínimo conhecimento prático? Não tem como. Eu, assim, tinha muita dificuldade com basquete, porque eu nunca tinha jogado basquete. Então, quando eu fui para a faculdade, foi a disciplina que eu peguei DP. Mas eu tive um professor excelente, professor Altevir, hoje ele já não está mais aqui com a gente, mas assim, me fez me apaixonar pelo basquete. Então, é algo assim, você precisa experimentar, porque como que você vende algo que você não experimenta? Pois é. Não é? Você faria educação física hoje? Se você fosse entrar numa faculdade agora, se fosse começar, faria? Sem sombra de dúvida. Faria sim. Faria educação física, faria pós-graduação em educação física, faria tudo. Faria sim. Legal. Hoje com um pensamento total diferente, né? Mas faria. Tá vendo como você é peito de aço? Você faria. Educação física eu faria também. Eu faria também, mas aí eu vejo assim que a educação física ela mudou um pouco, né? E aí eu entraria com umas intenções diferentes da que eu entrei lá no começo e tal. Eu entrei com a intenção muito de trabalhar com futebol. Talvez isso tenha feito demorar a entrar na área, entendeu? Eu quando eu fui fazer educação física, eu nem tinha isso. Eu fui fazer educação física porque eu gostava da atividade física, do exercício físico, né? E aí eu acho que eu sempre tive isso em mim de querer ensinar, tanto que fui fazer magistério. Então, acho que foi por isso. E aí, até hoje, sigo dessa forma. Ô, Rose, fala qual é uma frase ou uma parábola ou uma história que marca na sua vida, que você fala assim, isso tem tudo a ver com a minha história. Então, eu li uma frase há bastante tempo já, do Steve Jobs, que fala que o trabalho só é com excelência se você fizer o que você ama. Isso para mim é muito certo. Então é isso que para mim, toda vez que eu tenho alguma atividade, algum evento, em tudo que eu vou me propor, eu penso nisso. Se eu fizer dar o meu melhor de mim, é porque eu amo o que eu faço. Então eu tenho que dar o melhor de mim. Show. E uma música? Uma música que eu gosto muito, que tem a ver com pessoas, com contato. É uma música da Marisa Monte, chamada Gentileza. Essa música conta a história da década de 60, que teve uma tragédia no Rio de Janeiro, morreram muitas pessoas. E aí um empresário, ele virou andarilho. E aí ele escrevia nos pilares dos viadutos palavras de gentileza, de afeto, de amor. E as pessoas que passavam, a música até fala, as pessoas que passam apressadas, quando o ônibus para, conseguem ler o que estava escrito nos pilares. Só que aí a prefeitura, na limpeza urbana, foi lá e apagou. Passou tinta cinza e apagou tudo. E aí fala exatamente isso, que os livros são importantes, mas a sabedoria é muito mais. E é verdade, os livros é importante para te dar conhecimento, mas o que adianta você ter conhecimento e não dividir?
né? Então, essa música para mim é uma música muito forte, muito marcante, e eu gosto muito de reforçar isso, que o afeto, as palavras de gentileza é o que mostra o verdadeiro amor. Então, se você não tem isso, para que serve? Não serve de nada. Né? Quando a gente passa dos 50, eu estava comentando com você aquela hora, os valores da gente mudam muito, né? A gente já não tem mais a ânsia de, eu quero ter um carrão, quero ter isso, quero aquilo, quero aquilo. Não, você quer ter pessoas, você quer ter carinho, você quer ter afeto, você quer ter sua família próxima de você, você quer mostrar para as pessoas com quem você convive o sentimento, a verdade da pessoa, né? Então, acho que muda muito os conceitos da gente. Olha, você falando isso, eu vou até dedicar esse episódio aqui para minha mãe, porque você falou uma coisa que me fez refletir, que a minha mãe, ela é assim, a minha mãe, ela tem pouco estudo, né? Ela até fala nas nossas conversas até hoje, mas ela é uma pessoa muito sábia, muito evoluída, assim, sabe? E é isso que você falou, acho que para a pessoa, ela tem que estudar, tal, mas ela sendo, né, sábia, assim, tendo essa sabedoria, né? Minha mãe, ela é muito, muito boa, ela é uma pessoa muito boa, assim, sabe? Então, dedico esse episódio aqui pra minha mãe também. Ah, que lindo. Manda ela escutar a música da Marisa Monte. Mas, Rose, a gente tá chegando no finalzinho, eu queria que você falasse para o pessoal que tá te assistindo, que é da Contacto, que são das empresas, queria que você desse esse recado para eles. Aí a gente já vai chegando aqui no final, já agradecendo também sua participação, sua vinda. O recado que eu tenho a deixar é que, assim, eu analisando toda minha trajetória, eu te agradeço pelo convite, por você fazer eu parar para refletir sobre a minha trajetória. Legal. Você trouxe essa luz para mim e hoje eu só penso que eu só tenho gratidão. Gratidão por você, gratidão pelas pessoas que passaram pelo meu caminho, por quanto eu ensinei, por quanto eu aprendi. E passar para as pessoas que não desistam de seus objetivos. Sigam, sejam resilientes, sejam otimistas, que as coisas avançam. Boa, Rose. Ó, pessoal, conversei aqui com a Rose, uma pessoa, coração gigante, peito de aço, guerreira na área, excelente chefe, uma grande amiga. E, Rose, eu desejo todo o sucesso do mundo para você. Muito obrigado por você ter vindo aqui. Foi um papo muito legal. E acho que a gente não merece ficar tanto tempo sem se falar de novo, né? A gente pode conversar mais vezes agora, né? Resgatando. E um beijo para todos lá da Contacto. Pessoal, ó, a chefe, hein, ó. Toma conta da chefe aí. A chefe é gente boa, tá bom? Valeu, galera. Obrigado aí pela companhia. Assistam aí no YouTube. Deixa o like. Se inscreve aí no canal, tá bom? Dê essa moral aí pra gente, que a gente segue aí no projeto. Beleza? Um grande abraço. Valeu.